Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre propagação de calor. Propagação de calor vai ser o quê? Vai ser a capacidade, a forma que o calor se propaga. E nessa aula dessa primeira partezinha aqui, nós vamos falar dos tipos de propagação de calor. O primeiro tipo é a condução ao contato, que ela acontece o quê? Por colisão. Uma molécula transmite calor de molécula a molécula. Por exemplo, aqui eu tenho uma barra de ferro, eu vou aquecer ela. Desse lado aqui, ela é aquecida, então ela fica mais quente que aqui. Então essa molécula aqui transmite calor uma para outra, até chegar do outro lado. Isso que é a condução. Essa molécula transmite calor uma após a outra, até chegar na outra extremidade. Isso que é a condução, é a propagação de calor de molécula a molécula. E essa condução aqui, ela vai ser típica de qual estado físico? Ela vai ser frequente, ela vai acontecer principalmente no estado físico sólido. Então a condução, ela vai transmitir calor de molécula a molécula e vai ser típica do estado físico sólido, guardem isso. Então se for sólido, é provável ser uma condução. Isso explica, por exemplo, que o cabo das panelas são longos. Por que eles são longos? Quanto maior o cabo da panela, mais seguro é para você colocar a mão. Porque esse cabo ele vai ser aquecido da ponta que está a panela até a ponta da sua mão progressivamente. E aí quando ele está longe da panela, você simplesmente consegue segurar o cabo de boa sem se queimar. Se o cabo fosse curtinho, você queimaria mais rápido, beleza? O segundo tipo é a convecção, que acontece por deslocamento de matéria. Por exemplo, aqui eu fiz um sol simpático, está aquecendo uma porção de água, essa água que estava aqui no solo evaporou, a água quente subiu, esfriou, desceu, a água quente subiu, esfriou, desceu. Esse processo aqui, ó, essa região aqui, ela é mais quente que a região de cima. Então o calor está saindo da parte de baixo, indo em direção à parte de cima, só que esse calor ele está levando consigo o quê? Matéria. Então a convecção ela acontece o quê? O calor é transportado junto com a matéria. Que é o caso, por exemplo, de uma massa de ar, que é o caso quando você aquece uma água, a água quente sobe e a fria desce. Isso aqui, por exemplo, é o equivalente que acontece dos magmas da Terra. Abaixo da crosta terrestre eu vou ter o manto. E aí, abaixo do manto eu vou ter o núcleo. Então, o magma mais interno, ele é mais frio, mais quente do que o magma mais externo. Então, esse magma quente sobe, esfria, desce. O magma quente sobe, esfria, desce. E esse processo aqui cria o quê? A dinâmica do magma no planeta. Quando esse magma ele encontra uma rachadura na superfície da Terra, uma falha sísmica, esse magma sai. E aí eu vou ter o quê? Uma erupção vulcânica. Beleza? Então a erupção vulcânica é causada pela convecção do magma na superfície da Terra. No interior da Terra. O mesmo acontece no ar-condicionado. O ar-condicionado deve ser colocado na parte de cima para quê? Para o ar quente subir, ele captar o ar quente e liberar o ar frio. Como o ar frio é mais denso que o ar, ele vai descer. Ele desce, o ar quente sobe, ele captou, transformou em ar frio, o ar frio é mais denso, desceu. E por aí vai. Por isso que a melhor forma de você colocar o ar-condicionado é na parte de cima. Isso é muito importante na parte de cima, ok? E a irradiação? E a irradiação ela acontece por quê? Por ondas eletromagnéticas. Como por exemplo, ó, aqui está o Sol, guardem bem esse exemplo, aqui está a Terra. O Sol manda calor, também feio a Terra, né? O Sol manda calor para a Terra através de quê? De ondas eletromagnéticas. Continua feio, mas está menos feio. Então o Sol ele manda calor para a Terra por meio de quê? De ondas eletromagnéticas. Isso que é a irradiação. Então recapitulando. Condução, molécula a molécula, é tipo do estado sólido. Convecção, quando acontece o quê? Deslocamento de matéria, e vai ser típico dos líquidos e gases.
E a irradiação acontece por onda eletromagnética. E nessas horas eu faço algumas perguntas para os alunos muito interessantes. A primeira pergunta que eu vos faço é o seguinte. A fogueira, ela gera calor por condução, convecção ou irradiação? E o aluno tem várias respostas para isso, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque olha só, isso aqui é muito importante vocês entenderem. A fogueira, ela consegue gerar os 3 processos ao mesmo tempo. Como muitas coisas que nós convivemos, gera os 3 processos. Mas eu particularmente gosto de falar da fogueira, porque ela é mais universal em prova. Por exemplo, a fogueira ela vai acontecer na condução na madeira. A madeira que está queimando na fogueira é por condução. A convecção é a fumaça. Aquela fumaça é o ar quente subindo. Convecção. Irradiação acontece o quê? Ao redor da fogueira. Ao redor da fogueira você tem o quê? Propagação por irradiação. E se você parar e perceber bem, a fogueira te aquece por irradiação. Veja bem, a fogueira te aquece por irradiação. Por quê? Porque você fica ao redor da fogueira. Mas não quer dizer que a fogueira não tenha condução e não quer dizer que a fogueira não tenha irradiação. E aí você tem que tomar muito cuidado com isso em prova. Porque às vezes você esquece, a fogueira tem qual o processo de propagação de calor? E o aluno se perde, tem que tomar cuidado. Ela realiza os 3. O mais relevante para a gente, que está ao redor dela, é a irradiação. Beleza? Quando a gente fala em propagação de calor, é quase intuitivo a gente falar de garrafa térmica. O que vai ser uma garrafa térmica? Garrafa térmica vai ser um isolante usado para o quê? Para conservar a temperatura da bebida. Por exemplo, uma garrafa térmica de café. O pessoal do sul usa o chimarrão. Usa alguns chás, você faz no caso do chimarrão também, que você usa uma garrafa térmica. E a garrafa térmica tem alguns elementos importantes. Quais são eles? Ela possui uma câmara de vácuo no seu interior. Só que essa câmara de vácuo, muitas das vezes, ela pode ser substituída por uma câmara de ar rarefeito. Então, em prova, vocês podem encontrar câmara de vácuo ou câmara de ar rarefeito. Essa câmara de vácuo de ar rarefeito é para minimizar o quê? O contato. Então, se ela minimiza o contato, ela diminui o quê? Ela diminui a condução. Como vai ser vácuo ou ar rarefeito, vai impedir também o quê? A convecção. Então, essa câmara de vácuo ou de ar rarefeito é para não ter nenhum gás ou quase nenhum gás entre eles e não ter o quê? E não ter contato. Então, como a câmara de vácuo, ela para não ter gás e não ter contato, ela vai minimizar o quê? A convecção ou a condução. Então, veja bem, a câmara de vácuo ou de ar rarefeito serve para quê? Para minimizar a convecção e a condução. Além disso, a garrafa térmica possui o quê? Paredes espelhadas. Por que é importante ter paredes espelhadas? Porque a parede espelhada vai refletir a luz. E aí, quando ela reflete a luz, ela minimiza o quê? Ela minimiza a irradiação. Perceberam? Então, a garrafa térmica ela possui paredes espelhadas para minimizar a irradiação. Tranquilo? E vale também ressaltar o seguinte, que existem substâncias que são isolantes e substâncias que são condutoras de calor. Beleza? As isolantes, quais são? As condutoras, quais são? As condutoras, por definição, são aquelas que passam o calor facilmente. Exemplos, metais. Por isso que a panela é feita de metal. Por isso que quando você quer aquecer alguma coisa, você usa muito metal. Porque metal ele vai propagar calor facilmente. Beleza? E os isolantes são aqueles que não deixam o calor passar facilmente. E aí, tem um erro grave de conceito. Quando a gente fala numa substância isolante, tem muita gente que pensa que uma substância isolante é uma substância que esfria o corpo. Não é isso. O isolante não deixa o calor entrar nem sair. E aí temos vários exemplos. Por exemplo, o papel, o papelão. Papel e papelão eles são isolantes. Tanto que, por exemplo, alguns moradores de rua, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes a gente vê que eles deitam em papelão. Você que já teve algum cachorro, na época que os cachorros era menos, não sei, não é uma palavra que eu usava, não tem uma palavra para isso, era menos pet, mais cão, você forrava ele com jornal. Para quê? Para ele poder manter a sua temperatura corporal.
Então você forrava com papel e papelão, porque o papel e papelão, eles são isolantes térmicos, eles vão dificultar o calor do morador de rua de sair do corpo dele, do animal de perder calor. Então por isso você coloca o papel e papelão, entendeu? É claro que é bem cruel esse exemplo, mas é um exemplo que acontece, eu preciso avisar vocês disso. Eu não gostaria que acontecesse, não gostaria de ter que dar esse tipo de exemplo, mas infelizmente nós vemos muito isso na rua, é uma tristeza. Aqui, meus amores, a madeira. Por isso que os cabos das panelas, das colheres de pau que a gente usa para mexer, são de madeira. Para o quê? Para não deixar o calor chegar até a sua mão. Beleza? Vidro e plástico. Por isso que as marmitas, as quentinhas, são feitas de vidro ou plástico. Faltou mais um exemplo aqui, ó. Isopor. Por isso, pessoal, aqui do Rio, que a gente é muito comum quando você vai para a praia, levar o isopor com cerveja. Eu não bebo, né? Cerveja, refrigerante. Levam o isopor. E aí nesse isopor que levam, o que acontece? Ele mantém a bebida mais quente não, mais fria por mais tempo. Por quê? Porque o isopor é um isolante. Ele vai dificultar o calor de entrar e o calor de sair. Nesse caso, como a bebida ela está mais fria, ele vai dificultar o calor de entrar. Beleza? A lã e o algodão. Por isso que quando você está frio, você veste um casaco de lã, de algodão. Para quê? Porque a lã e o algodão, por ser isolante, vai impedir que você perca calor. Só que tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente ela acha, já falei para vocês, preciso reiterar, que a lã e o algodão ela impede você, ela faz você ficar mais quentinho. Não, ela impede você de perder calor. Tanto que no deserto, onde o sol bate 50 graus durante o dia, o pessoal se cobre muito, usa muito cobertor. Por que o pessoal usa muito cobertor? Porque o cobertor ele vai impedir o calor de fora de entrar. É muito simples o cálculo, por exemplo. A temperatura corporal humana é de 36 graus, beleza? A temperatura ambiente, por exemplo, de um frio, no Rio de Janeiro é 20 graus. Como eu estou mais quente que o ambiente, eu tendo a perder calor para o ambiente. Então eu coloco um cobertor, um casaco, uma roupa de algodão, de lã, um casaco para me proteger. Por quê? Porque eu tendo a perder calor para o ambiente. Agora, se o ambiente estiver a 50 graus Celsius, por exemplo, eu tendo a quê? Eu estou mais frio que o ambiente, então eu tendo a receber calor. Então eu também tenho que colocar um cobertor, um casaco, para impedir o calor de entrar. Eu sei que culturalmente, para a gente é estranho você imaginar alguém de casaco num calor de 50 graus Celsius, mas é mais cultural do que outra coisa, tá bom? Meus amores, fisicamente falando, faz mais sentido. Meus amores, alguma dúvida? Então é isso, meus amores. Deus abençoe vocês. Tudo de bom e vamos para a parte 2. Beijos!